Graça e paz, igreja, daquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava aqui dormindo, né, igreja? É exatamente sobre isso que nós vamos falar, o despertar. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, verso 14. Vamos falar do despertar dos crentes. Você sabia que até hoje tem crente dormindo? Tem crente que ainda não se atentou para a sua nova condição, para a sua nova vida, para a sua nova conduta, para a sua nova postura, né? Oh, glória! Vamos falar sobre isso? Gostaria de compartilhar com os meus irmãos o despertar. Vamos ler a palavra, meus irmãos. Efésios 5, verso 14, diz assim a palavra de Deus. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Em outras traduções, Cristo te esclarecerá. Mas vamos ler essa tradução aqui, vamos se atentar nela aqui. Por favor, igreja. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Esclarecerá e iluminar é a mesma coisa no que toca, no tocante à nossa mente. Amém, igreja? É importante esse final aqui para a gente discorrer sobre a mensagem. Amados irmãos, nós estamos aqui diante de um dilema, né? Diante de duas faces da mesma moeda. O apóstolo Paulo fala da diferença do fruto da luz para as obras das trevas. E lendo esse texto dentro do contexto, ele chega a uma conclusão bem natural no verso 14, né? Todo verso compartilha da sã doutrina de Paulo, né? Doutrina na veia mesmo, meus irmãos, é a forma que ele ensina como é que a gente tem que se portar diante dos nossos irmãos, diante do mundo, diante da nossa família, né? Esse capítulo 5 discorre muito bem sobre isso. Paulo é muito usado pelo Espírito Santo. Mas nesse versículo especificamente falando, né? Ele fala de forma exponencial sobre o despertar. Porque a nossa condição anterior à conversão, o velho Adão, né, que nós éramos, ele era descrito como em termos de sono, em termos de morte, de trevas. Por isso que João 10:10 diz que Cristo dá vida e vida em abundância. Quando Cristo chega, ele nos enxerta de vida, não apenas de vida, mas vida em abundância. O prazer de viver habita em nós. A alegria de viver, a paz de viver, tudo isso é habitado em nós na forma do Espírito Santo. A pomba do Espírito Santo repousa nos nossos ombros e traz essas virtudes, né, para nós. O apóstolo Paulo simplesmente ele exorta que nós temos que viver uma vida de conversão. Uma vida pautada na conversão. Uma vida digna da conversão. Por isso a conversão tem 3 características, né? É o despertarmos do sono, ressuscitarmos dentre os mortos e o sermos trazidos das trevas para a luz de Cristo. Colossenses 1:13. Você sabia que você hoje tem outro transporte? Você viaja em outro transporte? Porque você foi tirado da potestade das trevas, Colossenses 1:13 diz, né? Diz isso muito bem. Você foi tirado da potestade das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Deus te resgata de lá através do seu Filho que morreu na cruz por nós. Há um resgate, há um transporte, há uma transformação, há um despertar do sono. Há um acordar das trevas e há um alerta dentro de nós sobre as coisas obscuras. E eu queria compartilhar com os meus irmãos uma conclusão. Muitos crentes, infelizmente, estão com conduta de ímpio, postura de ímpio, com linguagem de ímpio.
e com as mesmas atitudes dos ímpios, porque ainda dormem. Desperta ao tu que dormes, diz o apóstolo Paulo aqui. Crentes ainda dormindo naquela velha vida, naquela velha postura, naquela velha conduta, naquelas velhas atitudes, naqueles velhos vícios. Crentes que ainda não despertaram para o seu chamado, porque está escrito em Efésios 4:1 que nós temos que andar de forma digna com a nossa vocação, no qual nós fomos chamados. É preciso andarmos de acordo com o que a gente é hoje, porque hoje nós somos filhos de Jesus Cristo. Nós não somos mais o velho Adão, nós não somos mais a velha criatura. Eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos uma experiência que eu tive com Jesus Cristo após a minha conversão. Tudo mudou. Os velhos vícios, as velhas práticas, as velhas condutas me constrangiam firmemente, porque o Espírito Santo passou a me incomodar. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo foi endireitando as minhas veredas. O Espírito Santo, que é aquele que nos assiste em nossas fraquezas, foi me fortalecendo na caminhada. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, foi intercedendo diante de Deus Pai pela minha vida. E nenhuma condenação há para aqueles que amam a Deus. As coisas velhas se passaram. Nós hoje somos novas criaturas, meus irmãos. Nós somos de Jesus. Por isso que nós temos que despertar enquanto ainda há tempo. E despertarmos os nossos irmãos. Não vai aqui nenhuma palavra de juízo. Vai uma palavra de incentivo, vai uma palavra de Paulo, como foi a de Paulo aqui na igreja de Éfeso. E a palavra que é suficiente, a palavra que é única, a palavra que se cumpre até hoje, que é o nosso manual de fé, que é a Bíblia, ela nos desperta, ela nos alerta, ela nos acorda. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra infalível, essa palavra inerrante, que é a palavra de Deus. Deus abençoe os meus irmãos com essa mensagem e que vocês possam acordar das velhas práticas, da velha criatura, da velha conduta e do velho homem que habita em nós. Deus abençoe e fiquem na paz que só Jesus dá.